Olá, tudo bem? Eu sou a Neia Rocha e hoje o passo é bem rápido. É um estojo box especialmente feito para o Dia dos Professores. Esse painel ele foi feito em parceria com a Ponto X Tecidos. E lá você vai encontrar, além desse lindo painel, várias outras opções. E se você usar o meu cupom Neia Rocha, você ganha um desconto bem especial. Então, para fazer essa peça é muito rápido, então eu sugiro que você compre mais de um painel para presentear uma professora especial. E é muito rápido mesmo, e você vai precisar de poucos materiais. Além do painel, aqui eu já recortei e tirei os excessos. Eu estou utilizando como forro o bagum, mas você pode utilizar outro material de sua preferência, o nylon emborrachado, o próprio tricoline, que você também encontra lá na Ponto X Tecidos. Além desses materiais, um zíper, né? Ele um pouquinho maior do que a extremidade do estojo. Eu peguei duas tirinhas que eu tinha de retalho aqui, de um sintético, mais ou menos de 1,5 cm de largura por 10 de comprimento, e um cursor, tá? Vamos começar, é super rápido. Eu sei que tem muitos canais que já ensinam a confeccionar o estojo, mas eu gostaria de apresentar a vocês essa lindeza que é o painel feito em parceria com a Ponto X. Então, para iniciar, após já ter cortado o painel, né, retirado todos os excessos da parte branca, então vou pegar, o painel está virado para cima e o zíper virado para baixo. Então, eu vou fazer aqui uma costura de segurança, só para fixar esse zíper aqui. Dou um retrocesso no início, vou alinhando direitinho aqui na lateral. Dou um retrocesso. Agora eu vou pegar essa parte daqui e vou alinhar do outro lado, ainda sem destacar, só para que eu possa medir que ele fique alinhado direitinho. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Essa também é uma costura de segurança. Retrocesso no início, vou alinhando. Se você já tem experiência e se sente segura em já fazer e pregar o forro, é uma opção, tá? Eu tô explicando para quem tá começando, que tem muita gente iniciando. Então, ficou dessa maneira. E aqui eu destaco o zíper. Bom, agora com os zíperes costurado em ambas as extremidades, eu venho com o forro. Então, o direito do forro com o direito do painel. Então, frente com frente. Neste caso aqui, eu cortei exatamente o tamanho do painel. Na verdade, eu já tinha esse corte, coincidentemente, deste tamanho. Mas, você pode fazer aí ele um pouco maior, não tem problema. Depois, você tira os excessos. Neste caso, para que não sobre, né, alguma parte sem o forro, eu vou clipar aqui só para uma segurança. Se eu tivesse deixado um pouquinho maior, não teria esse problema. Então, eu venho aqui, agora sim, eu vou vir costurando nas extremidades. Retrocesso no início e no final. E vou sentindo o meu zíper. Ok, ficou costurado toda a extremidade. Viro, faço a mesma coisa do outro lado. Retrocesso, vou sentindo aqui o cantinho. Eu estou utilizando uma transporte duplo, mas esse painel pode ser confeccionado perfeitamente numa doméstica, tá? Retrocesso. Então, ficou assim. Agora, eu vou desvirar essa peça. Não há necessidade de estrutura, como eu estou utilizando o bagum 30, ele já dá uma pequena estrutura no material. Então, dispensa estruturar com outro material a menos que você queira, claro. Mas no final você vai ver que não há necessidade. Agora eu estico bonitinho aqui e vou fazer um pesponto. Esse pesponto vai prender o meu material ao forro e fazendo uma costura bonita de acabamento. Dou retrocesso no início e vou ajeitando
para que eu costure perfeitamente o forro na parte inferior. Ficou dessa forma, agora viro, faço o mesmo processo do outro lado. Olha, a linha para ficar direitinho aqui, retrocesso e vou ajeitando para que fique um bom acabamento. Bom, aqui eu vou aproveitar e já vou prender o forro em toda a extensão. Bem na beiradinha, somente para prender o painel ao forro. Bem devagar, não precisa pressa. É uma peça muito rápida de fazer. Então, você pode tranquilamente comprar vários painéis. Lembrando que tem meu cupom, Neia Rocha, lá no site da Ponto X. E aí você vai ter um belíssimo desconto. Feito isso. Cuidado para não passar aqui em cima do zíper. Então, ficou dessa maneira, pode ver que no verso eu usei a linha branca para combinar com o material branco. Aí você utiliza o mesmo material, a mesma cor que está utilizando de forro. Retrocesso, tô repetindo esse processo do outro lado. É muito rápido de fazer. Uma costura bem na beirinha. Processo aqui. Então, já ficou preso o painel ao forro. Agora, eu vou tirar esses excessos. Caso você tenha cortado o seu forro um pouquinho maior, aí esse é o momento de você refilar e deixá-lo igualmente ao painel. Tira todo o excesso. Faço o mesmo procedimento do outro lado. Tire todo o excesso de forro. Bom, aqui eu já deixei um pique, né? Na parte do fundo. Essa é uma maneira que não é uma regra. Eu gosto de fazer dessa maneira. Mas você pode fazer do método tradicional que você está habituado a fazer aí no seu ateliê. Eu vou pegar esse tirante que eu cortei, ele tem aproximadamente 10 centímetros. Aqui tem mais ou menos 1,5, 1,20. É um retalho que sobrou aqui no ateliê de uma outra peça. Então, ao invés de fechar e colocar no cursor, eu gosto de colocar aqui, porque eu consigo visualizar exatamente o pique. Então, eu posiciono aqui, né, o meu puxador e faço uma costura de segurança bem na beiradinha. Então, posicionei aqui no centro e uma costurinha. Ó, deixo bem no meio aqui. Faço o mesmo do outro lado, tomando cuidado para deixar o mesmo espaço que eu deixei do outro. Então, alinho bonitinho aqui, posiciono ao centro do meu pique e faço uma costura de segurança. Neste momento, eu vou passar o meu cursor. Como ambos os lados têm a mesma proposta, então independe do lado que eu vou passar o cursor, porque qualquer um dos lados ele vai ficar do lado correto. Então, eu costumo passar com a peça virada do avesso. Então, eu abraço o painel dessa forma, escondo o fundo por enquanto, me certifico que está alinhado na mesma posição aqui, o meu zíper. Digamos que ele tivesse torto, esse era o momento que eu iria alinhar para que ficasse certinho aqui. Então, no meu caso, como eu destaquei, ele ficou certinho.
Então, vou passar o cursor. Coloco de um lado do zíper e encaixo o outro. Dou uma batidinha com o indicador, já entrou. Então, eu vou passar ele inteiro aqui para que ele feche completamente. E tiro o cursor. Agora, eu venho novamente, vou tirar esse pedacinho que tá puxando linha. Por isso, é importante sempre deixar sobrar o zíper, porque caso você precise cortar mais vezes, você não vai perder material, tá? Fica o excesso, é importante para isso. Então, abro só um pedacinho e repito esse processo. Encaixo aqui, o mesmo do outro lado. Dou uma batidinha, já fez o clique, já encaixou. Aí, nesse momento, eu deixo ele parado aqui no meio, tá? Então, como eu disse, tem pessoas que gostam de colocar esse puxante aqui, desse tirante, nesse momento. É gosto pessoal, não tá errado. Se você tem o hábito de colocar desse lado, siga dessa maneira, que tá tudo certo. E aqui eu vou encaixar os dois. Eu vou alinhar o meu pique com o centro do meu zíper. E tudo bem que tá sobrando ainda um pedacinho do tirante, não tem problema. Isso é só uma margem de segurança. Vou clipar aqui. Lembrando que sintético não se usa alfinete, porque ele marca e ele tem memória, então você não consegue recuperar. Então, ou você segura, posiciona na posição e costura, ou coloca um clipe que não marca a sua peça. E agora eu vou fazer uma costurinha aqui na beirada de segurança, só para prender o fundo à vista do zíper. Ficando dessa maneira, repito o processo aqui do outro lado, alinho o pique com o meio do meu zíper. E uma costura de segurança. Agora sim, uma vez preso, eu já tiro o excesso tanto do tirante quanto do zíper. Se ficou um excesso de linha ou de forro, esse é o momento de você alinhar. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Eu utilizo 1 centímetro de costura. Tá? Então, aqui na parte do zíper para frente, eu tenho alguns retalhos que eu utilizo para acabamento. Então, eu vou posicionar aqui, rente a essa parte do zíper, e vou costurar com 1 centímetro. Retrocesso no início, deixa eu tirar o excesso desse retalho. Vou costurando, retrocesso no final. Ficou dessa maneira. Agora, eu abraço aqui, deixo bem apertadinho, encaixadinho, e vou passar uma costura aqui, que vai ser uma costura de acabamento. Eu estou utilizando a linha preta para que fique visível ao vídeo, mas sugiro que você utilize uma linha branca ou da cor do forro que você esteja preparando. Retrocesso no início e no final. Acabamos aqui, agora sim tiro esses excessos de acabamento. E aqui do outro lado, aqui ficou essa parte sobrando, tiramos o excesso também. Vou repetir o processo do outro lado, lembrando que o zíper está para cima, para que na hora de fecharmos, o acabamento fique bonito. Então, vou alinhar aqui 1 centímetro de costura, retrocesso no início, alinha aqui na beirada e vou até o final, retrocesso. Costurado com 1 centímetro, eu abraço, dou uma leve esticadinha aqui e faço uma costura de acabamento. Tiro os excessos. Agora sim, eu abro todo o meu zíper. E dos 4 lados da caixinha de leite que ainda estão abertos, eu vou fazer o seguinte, eu vou abri-la. Olha, fazer desse lado fica melhor para que vocês possam enxergar. Eu vou abrir e encaixar. Ele vai ficar certinho aqui, ó.
Se você se sentir mais confortável, faça uma costura de segurança nos 4 lados. Depois, você vem com o acabamento. Eu acredito que você já saiba fazer a caixinha de leite, mas como disse, sempre tem alguém aprendendo. Então, é importante mostrar todo o passo. Esse processo, faço isso nos 4 lados. Estica, olha, vai casar. Esse aqui eu não tirei o excesso, vou tirar aqui, ó. Então, abro, tombo o zíper para a parte do fundo, alinho bonitinho aqui, ó, e passo uma costurinha de segurança. Essa costura ainda não tem 1 centímetro, tá? Aqui faço a mesma coisa, vou tirar esse excesso que ficou aqui, ó. Alinho. Certo, os 4 lados já estão devidamente costurados. Se ficou alguma parte sobrando, esse é o momento de refilar. Tire os excessos de linha, deixe sempre sua peça limpa, porque no final você vai ter que limpá-la de qualquer forma, então já que está com a tesoura, já faz esse trabalho. Agora, nós vamos fazer o acabamento dos outros lados, dos 4 lados. Eu gosto de fazer o seguinte: pego o meu retalhinho de bagum, eu dobro um pedacinho de mais ou menos 1 centímetro e posiciono aqui, ó, bem na beiradinha. Bem na beiradinha. E agora sim eu faço uma costura de 1 centímetro. Quando chegar aqui no final, eu vou fazer a dobra. É claro que eu vou tirar esse excesso. Então, vamos lá. Dobrei, iniciei, faço um pesponto, né? Um retrocesso. Tiro aqui o excesso, dobro. Ficou assim, ó. Já fica com acabamento. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou abraçar. E aí, bem justinho, faço a costura de acabamento aqui. Retrocesso no início e no final. Ficou dessa maneira. E já vamos limpando, tirando os excessos de linha. Essa sobra de material, a gente pode fazer um corte a fio. Lembre-se de quando fizer a sua peça, faça com a linha do forro da mesma cor, para que não fique aparecendo dessa maneira. Aqui é para que fique fácil visualizar no vídeo. Peguei mais um retalhinho, dobro aproximadamente 1 centímetro. 1 centímetro de costura, retrocesso no início. Aqui o meu ficou maior. Vou tirar o excesso e dobrar. Costura até o final, retrocesso. Vou abraçar essa parte justinho e faço uma costura de acabamento. Vou fazer isso dos outros lados e já mostro pra vocês como ficou.